Boa noite, professor Marco Aurélio Guimarães. É um prazer conversar com o senhor. Tudo jóia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente para discutirmos assuntos tão importantes, tão urgentes hoje no Brasil e que devem ser esclarecidos. Então, vamos começar. A nossa live está começando neste momento, estamos recebendo muitas pessoas que estão interessadas nesse assunto, que querem saber, né, o que se faz na medicina legal, né, e o que a gente tem de fatos novos para discutirmos. O professor Marco Aurélio Guimarães é professor de Medicina Legal da USP de Ribeirão Preto, tem uma longa história nessa área, uma vasta experiência, e nós decidimos, no Portal Bordo, convidá-lo para essa discussão. Professor, vamos abrir a nossa conversa sobre a questão da violência contra a criança. O senhor tem números bem recentes que mostram que, em relação a 2018, 2019, nós tivemos um crescimento muito grande de violência praticada contra a criança dentro de casa e que depois, em 2020, em plena pandemia, esses números também aumentaram consideravelmente. Um pouco mais para frente, a gente tem um leve recuo, mas há uma outra interpretação, que talvez esses casos não sejam necessariamente registrados pelo fato de que as crianças estão lá vivendo dentro de casa, não tem a vigilância da sociedade e muito menos o olhar do professor. Então, eu gostaria de abrir a nossa conversa com o senhor a respeito desse tema. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Borda, pelo convite. É sempre um prazer, né? E realmente esse assunto assim é premente, né, para ser tratado. E a questão do que a pandemia ocasionou em termos de violência contra a criança é algo que ainda também tem o seu lado de mistério, né? Porque o aumento que se tinha nos anos anteriores do número de casos, né, é porque ocorriam as notificações, né? Agora, com o início da pandemia, nós estamos vivenciando uma espécie de mistério, porque houve um declínio muito grande do número de notificações, né? Nas estatísticas que a gente tem do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, de investigação de violência doméstica contra a criança entre professores, o que a gente conseguiu constatar é que os principais agentes na detecção da violência contra a criança são professoras e professores, né? E agora, com o distanciamento que aconteceu com as aulas online, não está tendo mais o componente presencial, né, durante um longo tempo, né, então os professores não puderam mais visualizar o aspecto físico das crianças. E a alteração comportamental que está associada com a violência fica mais difícil ainda de ser detectada por não ter o lado presencial. A menos que a criança verbalize, né, algo que chame mais atenção, fica difícil essa detecção, né? E boa parte das vezes ainda, os professores e professoras estão passando pela aflição de dar aula para bolinha, né? A gente está online, mesmo na universidade, né? Quando tem uma aula programada, a gente olha na tela, está todo mundo com câmera fechada, áudio fechado, e a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? Então, essa faceta da violência contra a criança é que está complicando um pouco a situação. Quer dizer, agora a denúncia, ou os números que a gente tem de denúncias, né, caiu bastante. Um dos que peguei aqui mais recentes, né, teve uma queda, deixa eu ver aqui, uma queda de mais de, se não me engano, mais de 60% do número de casos, né, de denúncias. Isso vem em declínio, né? Então, o que era uma percepção muito de professoras e professores, passou a ser algo que, se um vizinho denunciar, porque a criança está dentro de casa, né, e a violência é intradoméstica, dentro de casa, os maiores agressores são pai e mãe, né? Na verdade, na ordem contrária, é mãe e pai, né, na verdade. O principal agressor ainda é a mãe. Doutor, como identificar uma criança que foi vítima de maus tratos, que foi vítima de um certo tipo de violência? Eu me lembro que eu já realizei muitas reportagens sobre isso e lembro também de uma classificação, de um protocolo, que é a síndrome da criança espancada. E ali está elencada uma lista de observações que os especialistas da área fazem para detectar se aquela criança foi ou não vítima de algum tipo de violência. Eu gostaria que o senhor falasse para nós como os senhores, sobretudo na medicina legal, têm esse olhar técnico, específico, científico para essa violência. Bom,
a primeira etapa do processo é constatar alteração comportamental nas crianças, né? Então, só que essa é uma etapa que dificilmente se chega na medicina legal. Essa etapa é normalmente anterior à denúncia, né? Então, quem percebe isso geralmente é quem convive com a criança, mas não necessariamente a família, porque, voltando a salientar, né, principais agressores continuam dentro do lar. É mãe, pai... Quem deveria proteger a criança. Pessoas próximas. Então, geralmente, quem vai constatar isso? Professor, professora, a cuidadora da creche, alguma coisa assim. Então, uma criança que normalmente é calma, começa a ficar agitada, agressiva, ou o oposto, começa a ficar excessivamente contida, introvertida, fechada. Então, a violência pode se manifestar de acordo com algumas tendências específicas da própria criança. Não tem, assim, uma generalização. Mas o que é geral é a mudança do padrão de comportamento da criança. Ela era de um jeito, ela passa a se comportar de outro, né? Aí, a segunda etapa é a constatação dos sinais físicos, né, de violência. Então, esses sinais físicos começam normalmente de uma forma discreta, né? Então, são as escoriações, ou seja, os pequenos arranhões, né, que pode ser causado por unhada, beliscão, né, que ficam discretos no início. Quando a violência não é contida logo de cara, ela tende a ir numa escala crescente. Então, daí vão começar a aparecer as equimoses na criança, né? É muito comum a gente ouvir falar, né, quando há uma divulgação de casos de violência, né? A criança estava com o corpo coberto de hematomas, né? Hematoma é um estágio muito mais avançado, a equimose é o anterior, né? Equimose é a famosa mancha roxa, né? Todo mundo já teve uma, todos nós já batemos a canela numa mesinha, batemos o braço em uma maçaneta, alguma coisa, e ficamos com uma mancha roxa. Essas manchas aparecem justamente por causa de pancadas, né? Então, tapa pode provocar isso, chinelada, cintada, e, às vezes, os objetos ficam marcados no corpo da criança. Então, a maioria das pessoas, quando bate o olho, se você vira uma equimose provocada por uma cintada, é relativamente fácil de ser identificada, né? Não precisa ser um especialista em medicina legal para perceber isso. Ou então, por exemplo, a marca de um tapa, principalmente se dada no rosto, costuma deixar 4 marcas paralelas, né, que são os dedos. Então, isso é relativamente fácil de se visualizar, né? Aí, nessa evolução, começam a acontecer as combinações, são equimoses mais escoriações, aí podem começar a aparecer os hematomas. O hematoma é um estágio mais grave, né, quando a pancada consegue produzir um sangramento intenso, não só de espalhamento por debaixo da pele. Então fica aquele olho roxo, né, aquele com o volume de sangue acumulado. O galo é uma forma de hematoma, né, e isso não acontece só do lado de fora do corpo, pode acontecer dentro do corpo também. Então pode ter hematoma no fígado, pode ter hematoma em órgãos internos, até no cérebro, né, assim, digamos assim, entre as meninges, né, chamado hematoma ou epidural ou subdural, quer dizer, para cima ou para baixo da meninge. Doutor, existe uma outra característica também, que é muitas vezes a marca que fica da mordida que a criança dá nessa parte de baixo dos lábios. Às vezes, pela tensão da violência que ela sofre, ela tende a enrijecer os dentes. E essas marcas são reveladoras para um médico? Sim, e para professores e professoras também, né, ou qualquer pessoa que conviva com uma criança em função de responsabilidade, né. A criança, quando ela sabe, ela já apanhou e sabe que vai apanhar novamente, a criança tem uma tendência, e qualquer um de nós, na verdade, até na vida adulta, quando a gente sabe que vai sentir dor, a gente morde o lábio, né? É uma reação de defesa. Se eu chegasse aqui, eu acho que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo já devem ter tomado, por exemplo, uma injeção de antibiótico, de um anti-inflamatório, né? Então, se eu chegar e falar assim, olha, todo mundo agora vai tomar uma injeção e eu vou aplicar agora, a maioria das pessoas vai fazer isso, né? Morder o lábio inferior, segurando com os dentes de cima. Então, é uma reação de defesa. Quando a gente morde o lábio inferior, a gente provoca uma dor controlada, né, segurando o lábio, e desvia a atenção do nosso próprio cérebro para não prestar atenção no local onde a gente vai sentir dor, que no caso, por exemplo, seria uma injeção. Agora, a criança que vai apanhar, ela está numa expectativa de sentir dor em qualquer parte do corpo, ela não sabe onde vai ser atingida. Então, ela morde com muita força o lábio, a ponto de deixar a marca, e essa marca é conhecida como marca do medo. Quer dizer, a criança fica tão tensa esperando a pancada,
ela trava o dente no lábio e pode chegar, deixa roxo, forma uma equimose no lábio. Em casos mais graves, o dente pode machucar o lábio mesmo, chegar a produzir uma ferida no lábio, né? Ou ainda, em casos mais extremos, morder com tanta força que forma um hematoma, né? Ficar uma bolha de sangue pelo lado de dentro do lábio. Doutor, há casos também que os médicos percebem que uma criança pode ser vítima da embolia pulmonar gordurosa. Eu lembro que realizei uma reportagem de uma criança que morreu porque ela sofreu uma fratura no punho. E essa parte, esse componente interno que está lá no osso, ele acabou indo para o pulmão. E aí isso, né, foi dada como a causa da morte da criança. Então, essas evidências são muito claras quando vista tecnicamente por um especialista da área, né? Então, as evidências são óbvias para quem está acompanhando esses casos. Sim, a questão do diagnóstico da síndrome da criança espancada, da criança que sofre violência, tem um componente essencial que é a história mal contada. Você tem uma criança com uma série, um conjunto de lesões, às vezes tão grave quanto você falou, que provoca embolia gordurosa, quer dizer, uma fratura óssea. A gente tem que lembrar que crianças, né, têm ossos bem flexíveis, difíceis até de quebrarem, quando comparado com o adulto, mas quando quebram, corre um risco muito grande de liberar medula óssea no sangue, né? E a medula óssea é muito rica em gordura, são os componentes de fabricação do sangue, mas que estão misturados em tecido adiposo. Então, quando aquilo rompe, vai gordura para o sangue. E o que ocasiona é uma dificuldade, isso vai ser, digamos assim, filtrado no pulmão, a gordura para no pulmão, e ocasiona uma dificuldade respiratória tremenda. Né? Isso, entre outros sinais mais graves, até pode ter as lesões de retina, quer dizer, a criança perder a visão, isso pode ser uma sequela permanente, ou até a formação de hematomas intracranianos, mas não por pancada, é porque a cabeça da criança é sacudida para frente e para trás, é a síndrome da criança agitada, mas não agitada no sentido de comportamento, é agitada chacoalhada, né? A cabeça vai para frente, para trás e lesa. Então, todos esses são sinais graves. As pessoas que trabalham na área têm habilitação para perceber isso e desconfiar. Esses sinais, tipo dificuldade respiratória associada com embolia gordurosa, traumas cranianos, hematomas intracranianos sem explicação, primeira suspeita é violência. Não tem como duvidar desse fato. O diagnóstico ele é relativamente simples, desde que se tenha informações adequadas para chegar nele. Mas o ponto principal, história mal contada. Né? Tipo, criança cheia de equimose e escoriações nas costas. Chega com a história, caiu de bicicleta. Todos nós fomos crianças um dia e caímos de bicicleta. Qual a chance de você ter equimose e escoriação nas costas depois de uma queda de bicicleta? Se a gente for pegar, pode ter até que alguém tenha, mas não é o mais frequente. Né? Então isso vai ter que ser muito bem explicado. Né? Por que apareceu numa localização onde não é esperada? Né? Caiu de bicicleta, o joelho, mão, cotovelo, às vezes até o rosto, mas as costas não. Muito mais difícil. Então, é muito mais provável que essa criança tenha sido arrastada, tenha sofrido pancadas nas costas, agressões pelas costas. Isso chama muito a atenção. Né? Então, é o conjunto todo das lesões que denuncia a violência contra a criança. Doutor, dentro desse tema sobre a criança, vamos andar um pouquinho e chegarmos à volta às aulas. Então, nós temos em várias regiões do Brasil as crianças voltando às aulas em plena pandemia. Temos, por outro lado, alguns registros que são preocupantes ocorridos aqui no Brasil e fora do Brasil. Em Campinas, por exemplo, 42 crianças tiveram infecção pela Covid-19. No Reino Unido, a situação é mais preocupante ainda porque aumentaram os casos de uma doença rara em crianças que tinham sido infectadas na primeira onda. E essa doença rara me parece uma doença muito grave. E os especialistas atribuem isso ao fato dessas crianças terem voltado e terem tido algum tipo de contágio diferente. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que está acontecendo, por que houve isso em Campinas e por que está ocorrendo esse episódio lá no Reino Unido. Bom, desde agosto do ano passado, aliás, agosto não, pouco antes, nós os médicos já estávamos sabendo da ocorrência, e isso foi divulgado em agosto do ano passado. Foi verificado que em crianças, né, que se contaminam com o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19,
Elas podem, eventualmente, nem desenvolver os sintomas do quadro respiratório, mas o vírus desencadear posteriormente numa espécie de reação autoimune, né? O mecanismo ainda não está totalmente esclarecido, mas parece ser uma espécie de reação autoimune, que desencadeia uma reação do organismo da criança para contra si mesmo. Então, causa uma chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Porque é da criança. O que acontece nessa síndrome? Inflamações generalizadas no corpo todo. Então, pode ter manifestações cutâneas, manchas na pele, vermelhidão, né, um eritema, né, um vermelhidão nos dedos, nas extremidades, e popularmente conhecido como frieira, né, mas que, na verdade, é uma espécie de uma vasoconstrição, pode até chegar a necrosar o tecido, né, parece algo banal, mas não é, né, inflamações nos rins e diversos órgãos, por isso que é multissistêmica. No início foi até confundida com uma doença autoimune chamada síndrome de Kawasaki, né? Mas agora já tem esse nome próprio de síndrome inflamatória multissistêmica. O problema é que isso inicialmente parecia um quadro raro. O problema é que agora isso está começando a se manifestar com mais frequência, né? No início, quando começou a pandemia e não se falava na possibilidade de retorno às aulas, e as crianças ficaram mais isoladas, né, até para a proteção dos mais idosos, principalmente dos avós, então não tinha muita manifestação desses casos. Estatisticamente era mais difícil pela questão do contágio. Agora está ficando uma situação muito preocupante, porque antes de nós, muitos países tentaram o retorno às aulas, no caso o Reino Unido, né? E já estão há mais tempo, né, com essa reativação do presencial escolar. Isso automaticamente, sinceramente, essa é a minha maior preocupação. Por mais que se fale em protocolos de segurança nas escolas, eu veementemente duvido que esses protocolos venham a funcionar seriamente, por várias razões. Primeiro, porque quanto menor a criança, menor a chance dela aderir a um protocolo sanitário, né? Já é difícil falar para uma criança, não põe a mão na boca, né, ou não coça os olhos, quanto mais falar para uma criança, fique de máscara, não abrace o coleguinha, não tire a máscara, não vá para o recreio, né? Tá muito difícil. Eu fico imaginando o drama que os professores, né, estão passando, além de toda a função, que afinal de contas, função de professoras e professores é ensinar, né? Educação se dá em casa, é pai e mãe. Então, se os pais e as mães não educarem as crianças para se comportar na escola, e eu acho pouco provável que isso funcione, né? Porque a supervisão vai ter que ser muito intensa, isso vai prejudicar o desempenho de ensino na escola de qualquer forma. Se ficar prestando atenção, vigiando a criança, você não ensina, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso está muito preocupante, porque é praticamente inevitável, o vírus não respeita protocolo, quem tem que respeitar são seres humanos, e nas escolas acho isso muito difícil de controlar. Na minha visão, é que a disseminação é quase que inevitável, né? E eu acho curioso um fato, o mesmo que está acontecendo na Inglaterra, né, nós temos uma notícia de 4 dias atrás, de 59 casos de síndrome inflamatória multissistêmica confirmada em Belo Horizonte, né? Aí eu fico curioso, a gente já tem essa doença aqui no Brasil? Já, então, nós já temos 59 casos confirmados em Belo Horizonte, e na nossa região há vários casos em investigação, e alguns confirmados. E está em investigação um caso de óbito por síndrome inflamatória multissistêmica. Aqui em Ribeirão Preto? Ribeirão e região. Então, a gente tem um caso suspeito dessa doença rara que como existe, óbito, que ocorre como óbito. Vários em investigação de fato como doença, e um óbito em investigação. O que me surpreende é como que Minas Gerais, Belo Horizonte, já tem 59 casos confirmados de síndrome inflamatória multissistêmica, e no estado de São Paulo nós não temos absolutamente nenhum dado confirmado, estarmos em ascensão na curva de número de casos, e simplesmente não se divulga nenhuma informação sobre esses quadros em crianças. Então, eu entendo o desespero dos pais, né, de querer mandar as crianças para as escolas, né, mas também fico extremamente preocupado, né, com um fato distônico que está acontecendo na nossa sociedade, né? Nós temos a violência doméstica em escalada, né, e ao mesmo tempo famílias desesperadas para mandar os filhos para as escolas.
O que nos passa nitidamente, e a gente vê, porque circulam comentários no WhatsApp, áudios, essas coisas, o que causa, para quem trabalha na área de violência contra a criança, comentários que são desesperadores, né? Pai e mãe falando que não suporta mais o filho dentro de casa, não tolera mais. Quer se livrar daquela criança. Quer se livrar, quer despachar. Então, a escola está virando depósito, vira depósito de criança. Então, os pais se manifestarem por volta às aulas, eu acho compreensível, pela necessidade pedagógica. Mas eu acho muito estranho se manifestarem para retornar às aulas, mas não fazerem nenhuma exigência com relação à testagem de professores e funcionários nas escolas, para garantir a segurança de que seu filho não será contaminado, né, e nem vai contaminar os outros, né, e ninguém questiona o risco da síndrome inflamatória multissistêmica. Isso que está acontecendo é realidade, não está sendo divulgado. Minas Gerais está divulgando, acho uma atitude corajosa. Porque São Paulo não divulgou ainda, não tenho a menor ideia. E tem outra situação preocupante quando essas crianças vão para a sala de aula. Qual é o controle sanitário? Primeiro, existe álcool gel disponível para todas elas? O sistema de ventilação, eu estava acompanhando uma entrevista de uma especialista na área, questionando esses pontos. A ventilação é adequada? Não se sabe. O distanciamento, tecnicamente, é o correto? Então, nós estamos mandando as nossas crianças para a sala de aula sem qualquer critério preventivo. Então, como o senhor falou, é uma atitude desesperadora e inexplicável, mas vai perder o ano letivo. Nós vamos colocar as coisas de uma forma ponderada. Perder o ano letivo ou aumentar a transmissão da doença e até mesmo provocar a morte e abrir as portas para essa doença rara que está chegando, que já chegou ao Brasil. Exato. Não tão rara assim, né? Porque se já tem 59 casos confirmados em DH, isso quer dizer que um percentual de crianças bastante razoável está desenvolvendo a doença. Se tem esses casos registrados, eu estou imaginando quantos casos subnotificados devem ter, que nem chegaram a atendimento médico. E por que Minas Gerais divulgou isso há 4 dias atrás? Tem os dados já prontos e divulgados. E anterior eu já tinha visto também um número de perto de 40 em pouco tempo atrás, agora já são 59. E o estado de São Paulo, nós não temos notificações, não tem nada falado. Então os pais estão tomando decisões de mandar seus filhos para as escolas sem saberem necessariamente do risco que estão correndo. Né? Sem a informação clara, quantos casos de síndrome inflamatória multissistêmica nós temos realmente ocorrendo? Cidade de São Paulo e regionais no estado de São Paulo. Porque é muito estranho tomar a decisão de mandar o retorno às aulas, né, estimular isso, né, estando com um número crescente de casos, com CTIs novamente lotando e batendo a casa de 1.000 mortes por dia do país. Né? Nos critérios que eu encontrei internacionais para incentivar o retorno à volta às aulas presenciais, tem que ter justamente o contrário desses parâmetros. Você tem que estar em queda, né, o número de internações, tem que estar em queda o número de mortalidade, né, a taxa de mortalidade e de ocupação de leitos de CTI. Nós estamos justamente no contrário, estamos em fase ascendente e se estimulando a volta às aulas, né? E sem divulgação de quantas crianças foram afetadas por síndrome inflamatória multissistêmica, quantas estão afetadas, quantos casos estão em investigação realmente, né, para que os pais pudessem tomar uma decisão concreta. Né? Esse, para mim, é o perigo. Né? Eu acho que essa informação não foi divulgada corretamente. Concordo que muitos pais precisem trabalhar, precisem da escola, o aspecto pedagógico das crianças, tudo isso é necessário. Mas a decisão está sendo tomada com base em informações completas, em quantidade e qualidade para a tomada de decisão, já que isso é um princípio da bioética, né, na área médica, você tem que fornecer informação em quantidade e qualidade suficiente para tomar uma decisão. Né? Ou simplesmente criamos um protocolo de segurança e o protocolo tem que ser respeitado. Bom, muito fácil depois você falar, a criança pegou porque não respeitou o protocolo. Sim. Né? A criança não tem... eu já tive... Bom, com o trabalho que a gente desenvolve de pesquisa sobre violência contra a criança, nós tivemos contato nos últimos anos com mais de 1.200 professores. Né? E todos têm contatos nossos como pesquisadores. Né? Então, o que eu tenho recebido de informações, né, offline, vamos dizer assim, só hoje, pelo menos, de
entre 15 e 20 professores, ao saber da live, né, começaram a me passar informações. Então, eu estou com quadros aqui abertos de 7 escolas públicas em São Paulo, com casos que não vão poder retomar as aulas presenciais, né, escolas que o horário do intervalo, o protocolo durou alguns dias, depois, na hora do horário de intervalo, ninguém conseguiu conter as crianças e elas foram para o recreio, se encontraram, e aí contato físico, abraço, beijo. Professoras desesperadas, porque não conseguem controlar os alunos, e a magia do acredito que o protocolo está sendo seguido. Né? Então, eu, sinceramente, se eu tivesse filho em idade escolar no presente momento, eu estaria extremamente preocupado em verificar as condições que a criança estão. Não simplesmente mandar, porque eu preciso que ela esteja na escola. Não preocupado com a formação escolar. Falando bem claramente, verdade dói. Muitas das crianças voltaram a ter contato com os avós nesse período que teve flexibilização. É isso que eu ia falar para o senhor. Eu ia dizer para o senhor, desculpe interrompê-lo, mas eu queria entender na prática, tecnicamente, como se aplica a questão do ensino híbrido, porque ele é, na verdade, uma alternância. Numa semana a criança faz o presencial, na outra semana ela fica em casa. Isso é uma ponte para trazer para dentro de casa uma infecção que provavelmente ela pegou na escola. Então, o que a gente está fazendo, entre aspas, com respeito à pronúncia, um intercâmbio para que o vírus possa circular de um lado para o outro. Então, esse sistema híbrido, num primeiro momento, parece atenuante, mas na prática eu acho desastroso, eu não vejo a viabilidade dele. Olha, essa questão do híbrido, para mim, é algo assim, vamos falar bem da verdade, fantasioso. Tá? Porque eu não consigo ver efetivamente que benefício isso traz para a criança ter um contato, uma semana sim, uma semana não, e só com um grupo limitado de colegas. Agrava-se o fato, a criança pode ir à escola, parece que as pessoas esquecem o chamado tempo de incubação. É como se a doença fosse uma mágica. Você pega de manhã, à tarde você está com sintomas. Sim. As pessoas parecem esquecer que tem 14 dias, de média, 14 dias de incubação. Pode ser menos, pode ser mais. Então, quando uma criança for para a escola, se ela pegar o vírus, numa semana, ela pode permanecer a semana seguinte assintomática, ela vai estar em casa, ela vai visitar avô, vó, pode já estar transmitindo. Quando ela voltar para a escola, se ela vier a apresentar sintomas, até ser diagnosticada, ela já passou por ela pode ter passado a doença por um grande número de pessoas. Né? Então, nós temos ainda outros agravantes. Professores que dependem de transporte público. Uma coisa é trabalhar na rede privada. Mesmo assim, tem professor que usa transporte público, menos comum em cidades do interior, mas Grande São Paulo é comum todo mundo usar transporte público. Então, nós vamos ter professores da rede pública e privada indo trabalhar para transporte público, né? E quem garante a proteção individual dentro de um transporte público? Aí um professor se contamina, o tempo para que o vírus cause, já infecte a pessoa, e ela já esteja no quadro evolutivo da doença, pela última informação que eu tive, é de algumas horas, mas em torno, média de 10. Então, entre você entrar em contato com o vírus e ele está instalado no corpo, pronto para causar, causando já, multiplicando, são 10 horas. Né? Então, você imagine que um professor ou uma professora pode se contaminar de manhã, um aluno ou uma aluna pode se contaminar de manhã, e até o final da tarde, né, cerca de até 10 horas depois, podem estar contaminando. Né? Então, para mim, está se transformando numa tragédia anunciada. Né? Doutor, agora... Pois não, eu vou concluir. Não, pois não, pode continuar, bora. E existe uma outra situação preocupante também. Os especialistas já dizem que Manaus vai ter a terceira onda e que teria que fechar tudo, que essas medidas paliativas, essas medidas relativas não vão resolver. Então aquela região vai passar por uma terceira onda e, inevitavelmente, outras regiões do Brasil também vão entrar nesse circuito. E nós estamos agora, quando exatamente os números estão em ascensão, realizando esse tipo de experiência com as crianças. Exato. Está virando um grande experimento social, falando bem da percepção em geral. Até na classe médica, se a gente for discutir isso, vão ter opiniões divergentes. A questão é, no fundo, ninguém sabe a resposta ainda do que vai acontecer. Mas, por princípio ético básico, deveria ser da precaução. Né? A gente evitar a chance. E não, nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos apostando no não vai acontecer nada.
né? Sendo que existem dados, quer dizer, Reino Unido já está com 100 casos por semana de síndrome inflamatória multissistêmica. O que era raro, 100 casos por semana já não é mais raro, aí já é frequente. Isso dobrou, isso são 50. BH com 59 registrados, há 4 dias atrás. Cadê os dados de São Paulo? Nada. E falando em voltar às aulas, os pais estão deixando as crianças voltar sem saber que agora está vindo ainda. Aí nós temos o agravante, as variantes de vírus. Nós estamos começando a ter dados cada vez de mortes de pessoas mais jovens por Covid-19. Pessoas mais jovens, nós temos isso de 19 anos, 23 anos, tem caso com 12 registrado, né? Então, nós estamos correndo um risco muito grande. A gente não sabe exatamente ainda qual o comportamento das variantes e as que vão surgir por causa da replicação em crianças. E, além disso, a gente também vai ter uma redução de leitos substancial, absurda no Brasil. Então, nós vamos ter um problema de uma contaminação provavelmente maior, com uma capacidade de resposta menor. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, muita gente continua insistindo de que a Covid-19 não foi exatamente a causa da morte de algumas pessoas e que a pessoa tinha outras doenças que acabaram contribuindo para o óbito. Eu queria saber da parte do médico legista, é possível dizer, morreu por Covid-19? Qual é a conclusão num exame? Bom, primeiramente uma questão aí essencial com relação ao diagnóstico de mortalidade. Para poder entrar na declaração de óbito e a pessoa morreu por Covid-19, ela tem que ter o exame laboratorial confirmatório. Não se pode colocar na declaração de óbito, ao contrário do que circula por aí afora, que estão colocando o Covid-19 para tudo. News, tá? Não dá. Não dá porque esse dado vai entrar no sistema de informação de mortalidade. E se você não tiver a confirmação laboratorial, você não pode confirmar o diagnóstico de Covid-19. Né? Então, tem que ter a confirmação laboratorial. Isso tudo foi codificado, foi estabelecido um padrão no ano passado ainda de codificação para entrar com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, já desmistifica um fato, é esse ponto. Não dá para sair colocando Covid-19 para tudo, que se você não tiver o exame confirmatório, você não vai ter o diagnóstico final entrando na estatística de mortalidade. Então, riscamos esse ponto. Né? Isso eu posso falar que eu estou na direção do Serviço de Verificação de Óbitos e a gente tem trabalhado em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, Vigilância de Saúde, sabe como está funcionando o critério de preenchimento de declaração de óbito e como a Vigilância Epidemiológica tem sido rígida nesse controle, tá? De filtrar esses dados. Então, já tiramos essa questão. A Vigilância Epidemiológica está num trabalho extenuante de fiscalização desses preenchimentos de declaração de óbito. Né? E a situação Desculpe, você tinha falado, eu me perdi um pouco a declaração de óbito. Sim, então nós estamos falando o seguinte, então não há como, ao contrário do que dizem as pessoas, de que é possível colocar como a Covid-19 a causa da morte, quando a pessoa tinha outros fatores determinantes para esse óbito. E o senhor está esclarecendo que é impossível se chegar a um resultado falso, a um resultado que não seja aquele da causa verdadeira da morte, é isso? Sim, como eu costumo dizer, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Óbvio que algum erro pode acontecer, que é de boa ou de má fé, mas não que isso seja a maioria, está sendo devidamente fiscalizado. Visualizei aqui, tem uma pergunta com relação a como está sendo feito o diagnóstico. Como a situação da morte por Covid-19 já ser uma morte com um diagnóstico direcionado, não é obrigatória a necrópsia. A necrópsia só é feita no Brasil obrigatoriamente se ela for por causa externa, ou seja, violência, então é feita no IML, homicídio, suicídio ou acidente, ou se for morte por causa natural não esclarecida. Então, uma pessoa que está internada com suspeita de Covid-19, aguardando diagnóstico laboratorial, ela já vai estar com esse diagnóstico pré-encaminhado, ela nem vai ser encaminhada para necrópsia. Na verdade, não estão sendo feitas necrópsias de corpo aberto desde março do ano passado, porque tem uma lei que está proibindo a execução para evitar a disseminação. Quando a gente abre um corpo em sala de necrópsia, aquilo tem uma pulverização de matéria orgânica no ar que é gigantesca, seria desastroso. Né? Então, casos de Covid-19 não vão para a necrópsia. Tá? Os casos suspeitos estão sendo feitos por necrópsia verbal,
e outros diagnósticos, então, por exemplo, como mortes cardíacas, AVC, outros quadros, está sendo feito entrevistas com a família, por meio telefônico, online, seja lá qual for, né, todos os antecedentes médicos, informações médicas, mas não está se abrindo corpo, pela questão do risco biológico envolvido. Tá? Então, esclarecendo para as pessoas, não vai ter diagnóstico de Covid-19 só como suspeita se não tiver o laboratorial, porque não se pode fazer ainda necrópsia. Nós estamos entrando agora na fase que as equipes de necrópsia estão sendo vacinadas nessa semana, para que a gente agora possa aguardar o tempo de imunização da vacina, para agora retomar os quadros de necrópsia presencial quando a equipe estiver imunizada. Os senhores estão trabalhando em alguma investigação de morte recente provocada pela Covid-19, que gerou alguma dúvida, que gerou alguma reação dos familiares? No presente momento, ainda não temos dados numéricos concretos, que precisaria ser feito um levantamento mais estrito. Mas o que aparentemente está acontecendo é um aumento de casos de morte súbita, né, em pessoas que tiveram Covid-19, né, e depois tem alguma predisposição prévia, mas não morreram com a doença no início, e de repente, quem tem uma predisposição cardíaca, hipertensão, essas coisas, parece estar acontecendo um aumento de casos de infarto agudo do miocárdio e AVC, né, porque afinal de contas, o que se sabe hoje é que a Covid-19 é uma doença que causa tromboembolismo. Então, pessoas que já tenham, por exemplo, obstrução coronariana, aterosclerose em vasos do cérebro, né, que tem chance de entupir, né, parece que está tendo uma chance de maior de tromboembolismo. Mas isso ainda não é fato confirmado, é uma suspeita em investigação. Tá? Então, é algo que a gente só vai confirmar no futuro, quando tiver um volume de dados suficiente para poder ter uma análise estatística concreta. Significa, doutor, que a pessoa passou pela doença, ela se recuperou e estava aparentemente bem, e de repente ela vem a falecer? Sim, um óbito por morte súbita, aparentemente sem relação com a doença inicial, mas que pode ter. Está em investigação, ainda não temos dados concretos para fazer isso como afirmação. Existe a suspeita, mas não ainda uma afirmação concreta. Tá? Então, a priori, o que eu sugeriria é que as pessoas que tiveram Covid-19 fiquem em alerta com relação aos sintomas cardíacos, cardiovasculares ou sinais de AVC, e procurar atendimento precoce caso venha a ter alguma manifestação. Normalmente os médicos dizem que a Covid-19 se estende com as suas sequelas por 3 e até 6 meses, porque as pessoas sentem, em princípio, que estão bem, que já passaram toda aquela dificuldade, que conseguiram superar a doença, mas por alguns meses elas vão ainda ter algumas deficiências provocadas pela Covid-19. Sim, várias pessoas tiveram, não todos, mas várias pessoas, de tudo que a gente sempre pega, a gente pensa num coletivo, né, e tira uma fração para a próxima etapa. Então, das pessoas que tiveram Covid-19 sintomática, aí nas diferentes escalas de gravidade, quem teve um quadro um pouco mais acentuado tem tido essa queixa. Tem vários tipos de sequela, desde sequelas neurológicas, visuais, perda de memória, né, entre profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, enfermeiras, né, estão com uma queixa muito frequente, quem teve quadro bastante sintomático, de perda de memória, de dificuldade e lentidão de raciocínio, né, a tal ponto de interferir na capacidade de exercício profissional. Né? Então, todo cuidado é pouco, né, porque tem pessoas ainda que permanecem com queixas respiratórias prolongadas, a perda do olfato e do paladar, né, de longo prazo, que é algo que não parece tão grave em termos de saúde, mas que causa um desconforto e um quadro psicológico muito ruim para a pessoa. Né? Isso colabora para que a pessoa deprima. Não sentir gosto e não sentir cheiro das coisas é extremamente desestimulante para a vida da pessoa. Né? Literalmente a pessoa perde a alegria de viver, não consegue, come, não sente gosto, não sente cheiro de coisas boas, nem sequer de coisa ruim, né? Quanto mais coisa boa, então isso altera muito o aspecto psicológico da pessoa. Então, a possibilidade, somando todas essas possibilidades, né, a gente ainda tem que pensar nessas consequências a longo prazo, né, agora. É uma doença que ainda nós estamos na classe médica em processo de aprendizado. Né? Os dados vão surgindo, né, as coisas novas vão surgindo, e até que elas se consolidem, a gente tenha uma quantidade de casos suficientes.
estudos consolidados para poder levar isso para a população, já passou algum tempo. E nesse meio tempo, ao invés das pessoas estarem tomando atitude preventiva de que é uma doença desconhecida, não se sabe como funciona tudo, e se precaverem, não, nós estamos no processo contrário. As pessoas estão perdendo a paciência porque ficaram isoladas muito tempo e estão desejando esse contato, estão querendo que os filhos vão para a escola e não estão pensando no fato de que nem tudo está esclarecido sobre essa doença. Estamos assumindo riscos, socialmente falando, estamos assumindo os riscos que a gente não sabe quais vão ser as consequências no futuro. E um dos maiores que a gente está tomando agora é com relação às crianças. Eu acho que isso está se tornando uma aposta temerária. Eu, sinceramente, espero, estar errado. Eu acho que é difícil a gente chegar em público e falar, eu gostaria de estar errado. Mas eu não estou vislumbrando um futuro muito otimista nesse sentido. Eu acho que é uma questão de mais 14 dias, um ciclo de incubação viral aí, e 21 para ter um agravante maior assim, para a gente ter um aumento do número de casos de infecção, socialmente falando, generalizado, e começarem a ter que se divulgar os casos de crianças afetadas, quer seja por Covid-19, variantes novas do vírus que vão afetar a população mais jovem, ou síndrome inflamatória multissistêmica, quer dizer, a criança pode pegar o vírus, não ter o quadro respiratório, não ter a doença grave inicial, mas depois desenvolver um quadro de reação, inflamação multissistêmica, que pode ser desde um quadro que vai necessitar de uma internação. O quadro é grave, precisa de internação para ser tratado, E aí o que nós vamos fazer com crianças e adultos disputando leitos hospitalares? Doutor, nós temos 2 minutos para encerrar. Eu queria saber do senhor, então, tem que continuar batendo firme na prevenção, todos esses cuidados, isolamento, máscara, álcool gel, porque a vacinação está lenta, está devagar e a gente não vê a coisa acontecer no Brasil. Exato. Mesmo eu que fui vacinado recentemente, ainda não tomei a segunda dose, ainda estou em fase de imunização, continuo com todos os cuidados. Máscara, álcool gel, todos os cuidados, desinfecção de ambiente, de objetos. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa falando manuseio do material escolar. Quer dizer, a criança manuseia, passa para o coleguinha, põe lápis na boca, manda para o outro, e professor tem que dar visto naquela coisa que a criança pôs o dedo na boca e manuseou. Então, é muito complicado esse controle. Eu acho que o retorno é uma realidade pensar em interior, pensar em retorno às aulas no Brasil nessa fase é temeroso, e enquanto nós não tivermos divulgação de quais são os dados reais em crianças, tanto de Covid-19 ou de síndrome inflamatória multissistêmica no estado de São Paulo, nós estamos em meio a um experimento social de retorno às aulas. Pondo em risco crianças e corpo e professores e funcionários de escola. Dr. Marco Aurélio Guimarães, professor de Medicina Legal da USP, muito obrigado pela sua participação na nossa live. O senhor não tem ideia de quanta informação nos trouxe, de quanto lançou luz sobre dúvidas que hoje persistem e trouxe também esclarecimentos sobre confusões que as pessoas fazem, às vezes ou por ignorância, ou movida por fake news, ou às vezes por esse desespero de achar que as crianças devem ir para a escola e que as coisas têm que ser resolvidas na marra. Eu acho que nós temos que pensar que é uma doença séria e não dá para resolver as coisas desse jeito. Bom, eu agradeço muito e eu só fico preocupado realmente a gente ter tido essa conversa hoje pela gravidade do assunto e perceber como as pessoas estão minimizando o problema. Nós estamos chegando agora numa etapa que talvez seja mais séria que no início da pandemia. Nós estamos frente à possibilidade agora das crianças serem seriamente afetadas. No site da BBC hoje foi divulgado, na Europa já não se aceita mais para ambiente escolar ou ambiente de trabalho máscaras caseiras. Agora, ou é a 95 ou a equivalente dela, até para transporte público. E no Brasil, a gente querendo mandar as crianças para a escola com máscarazinha caseira, com desenho, ou com logotipo de alguma empresa. Então, a situação está grave. Nós estamos com variantes de vírus emergentes, isso é muito triste, em termos de pensar de risco para crianças, professores, os pais não exigindo testagem de quem trabalha com seus filhos.
Então, nós estamos realmente em meio a um experimento social muito grave. E agora é questão de aguardar os próximos 15 a 20 dias para ver no que vai dar, porque o que já foi feito não tem como voltar atrás. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam, que fizeram perguntas, que participaram e buscaram esclarecimentos sobre essa pandemia, sobretudo em relação ao retorno às aulas pelas crianças. O nosso portal está no YouTube. Você entra lá no canal Portal Borda, se inscreva, dê um joinha e passe a acompanhar todo o trabalho que a gente tem. São várias lives previstas para essa semana. E na semana que vem, o Portal Borda começa uma série de lives internacionais mostrando o que os brasileiros estão enfrentando em outros países como Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Austrália e Nova Zelândia. Para você que ficou com a gente, muito obrigado e até amanhã. Mais uma vez, professor, obrigado. Forte abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e pela chance de falar, Borda. Obrigado. Valeu.